Bom dia, irmãos. Vamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 2. Vamos ler do verso 17 até o fim do capítulo. Diz assim a palavra de Deus. Se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, e aprovas coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas ao trem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, em circuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Senhor, te agradecemos por essa manhã, pedimos a tua graça, que a tua palavra alcance nosso coração. Abre o nosso coração, Senhor, para ouvirmos a tua voz, fortalece a tua igreja, dá-nos entendimento, Senhor, dá-nos da tua porção nessa manhã, que teu Espírito venha cravar a tua palavra mais profundo da nossa alma, no nosso interior, e que possamos ser ministrados, fortalecidos, encorajados, Senhor, por aquilo que vem do Senhor, Pai. Fala no nosso coração, o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos esse trecho aqui que vai do capítulo 1, do verso 18, até o capítulo 3, verso 20. Trecho longo, né? 3 capítulos. Paulo, ele quer mostrar a necessidade que todos têm do Evangelho de Deus. Porque todos são pecadores, todos são culpados, todos estão debaixo da ira de Deus, ira que se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Paulo quer mostrar aqui que todos são transgressores da lei, que não há um justo, nenhum sequer. Até porque tudo que a lei diz, verso 19 do capítulo 3, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpado diante de Deus. No verso 23 também ele vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O homem pecador, culpado, transgressor da lei. Todo pecado é transgressão da lei. 1 João 3,4 cita isso, destaca isso. E aqui nesse trecho, Paulo também mostra que judeus que têm a revelação escrita em mãos são transgressores da lei. E também os gentios que não têm lei, no sentido de não ter a lei como os judeus, uma revelação escrita, completa, límpida, clara, um espelho claro da revelação de Deus, mas eles também são transgressores porque eles transgridem a norma da lei gravada no coração, capítulo 2, verso 15, transgridem essas exigências, essa versão soft, poderíamos dizer, da lei de Deus gravada no coração dos gentios. Todos são transgressores. Consequência disso, todos merecem punição, todos merecem condenação. E a condenação é a própria morte, né? O salário do pecado é a morte. Paulo fala isso em Romanos 6, no verso 23.
E a morte não é somente morte física, é a própria morte espiritual, a morte eterna, a condenação eterna, o inferno, né? Jesus mesmo disse que nós não deveríamos temer aqueles que matam o corpo e não pode matar a alma, mas deveríamos temer aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto o corpo quanto a alma. É a morte eterna, o inferno, é a condenação eterna. Paulo vem mostrando que todos são pecadores, merecedores de condenação. E no capítulo 1, ele mostra e apresenta que esses do capítulo 1 são depravados, pecadores, indesculpáveis, porque publicamente, deliberadamente, eles manifestam a sua depravação. Mas os do capítulo 2, eles também são depravados, mas eles mostram de maneira interior, secreta, escondidinha a sua depravação. Paulo põe os do capítulo 1, os capítulo 2, até porque no texto mesmo não tem uma ruptura, não tem quebra nenhuma, é um fluxo só. E esses do capítulo 1 e os do capítulo 2, então, estão na mesma categoria. Os do capítulo 1, publicamente morais, e os do capítulo 2, aparentemente morais. Estão na mesma situação, na mesma condição. Então, agora aqui, a partir do verso 17, Paulo vai continuar a sua denúncia desses do capítulo 2, que são os moralistas. Mas agora no verso 17 ele começa a dar nome aos bois, né? São judeus, se tratam de judeus moralistas. Paulo vai denunciar a hipocrisia deles, mostrando que eles são pecadores, eles são, de fato, indesculpáveis. E pelo fato de terem a lei de Moisés em mãos, a revelação escrita, eles estavam, de certa forma, se sentindo seguros diante de Deus, né? Não só a lei de Moisés, eles tinham tantos outros privilégios, como a Aniela destacou aqui na leitura. Sentindo seguros diante de Deus, e mais do que isso, e além disso, na verdade, eles estavam se achando em alta conta e se achando melhores, superiores e melhores que os gentios. Mas Paulo vem nesse trecho, no capítulo 2 inteiro, é uma argumentação de denúncia a toda a pretensão de se gloriar diante de Deus por intermédio da lei. E ele mostra aqui toda então a hipocrisia, toda a arrogância, mostra que esses moralistas que se gloriavam na lei estão redondamente enganados, se estão confiando no seu desempenho, na sua performance, confiando na sua religiosidade extrema, achando-se seguros, achando-se protegidos, achando que estão imunes ao juízo vindouro de Deus, como ele registra no início do capítulo 2, um juízo inevitável, justo, imparcial, que vai vir no futuro, né? E se eles hoje se acham seguros e acham que estão bem, quando desceu aquele telão, né, no julgamento final, aí sim não vão ter desculpa nenhuma, eles vão ficar em silêncio, né? O dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, capítulo 2, verso 5, no finalzinho, né? Paulo vem denunciar esses judeus mostrando que eles estão em perigo. Eles estão com problemas diante de Deus. Eles correm sério risco de escutarem aquelas palavras de Jesus em Mateus 7. Não vos conheço. Apartai-vos de mim todos vós que praticais a iniquidade. E Jesus mesmo em Lucas 12 já advertia os discípulos de que eles deviam tomar cuidado contra o fermento dos fariseus, que é
a hipocrisia, essa presunção, essa arrogância, essa confiança exacerbada na lei, que os estava levando a se acharem superiores, se acharem protegidos de maneira errada, de maneira que não agradava a Deus. Esse trecho aqui, então, traz essa denúncia desses judeus, e Paulo começa, então, a apresentar aqui alguns privilégios que eles tinham, verso 17 até o verso 20. Alguns dos privilégios são privilégios verdadeiros, realmente eles tinham essas vantagens, mas Paulo vai apresentar esses privilégios de forma bem irônica, tentando de alguma forma agredir a consciência desses moralistas, para que eles, quem sabe caia a ficha. Essa é a intenção do apóstolo. E ele vai fazer então essa lista de privilégios a partir de 8 expressões verbais. E a primeira delas, então, tu que tens por sobrenome judeu, sou judeu, motivo de orgulho para eles. Eles se vangloriavam de terem esse respeitável título, de fazerem parte do povo escolhido de Deus. Era motivo de glória deles. Paulo está usando aqui esse termo, judeu, no sentido mais amplo, né? Não está se referindo a uma das 12 tribos de Israel, é no sentido mais amplo, como uma referência a toda a nação. Sobrenome judeu, repousas na lei. Eles repousavam na lei, mas de maneira errada, achando que a lei era um escudo contra toda desgraça, achando que a lei era uma forma de deixá-los imunes ao juízo de Deus, de maneira absoluta, de maneira infinita, achando que a lei, esse repousar na lei, fosse uma espécie de rede, né? Uma forma de travesseiro, ou aquelas redes de baiano, né? Repousados, tranquilos. Talvez eles se encontrassem deitados nessa rede, dizendo: "Oh, gente, aqueles gentios coitados, não têm a lei, estão em perigo, estão perdidos. Nós somos os guardiões da lei, nós somos o povo escolhido, separado, peculiar, especial de Deus, mas os gentios, coitados, não têm com que se defender." E a rede balançava, repousando tranquilamente. Repousas na lei, te glorias em Deus. Se gloriavam em Deus, mas parece que muito mais se orgulhavam em Deus, até porque se achavam os detentores desse monopólio de Deus. Eles eram os únicos que sabiam que Deus é único. Coitado desses gentios. Adoram um monte de deuses, de madeira, de pedra, não sabem que Deus é um só. Nós nos orgulhamos no único Deus, Yahvé. Se gloriam em Deus, conhecem a sua vontade. Verso 18. Conheces a sua vontade. Eles tinham a lei. Na lei, encontravam a vontade revelada de Deus. Conheciam a lei de modo muito mais detalhado do que os gentios, que só tinham a norma da lei gravada no coração. Eles tinham a revelação escrita. Aprovam as coisas excelentes. Por ter a vontade de Deus revelada, eles poderiam dizer: isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui é bom, isso aqui é mal. Eles tinham essa capacidade, essa habilidade para poder discriminar. A lei servia como um óculos para eles. O problema é que talvez fosse aquele tipo de pessoas que façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Sendo instruídos na lei, ensinados nos princípios da lei. Eles eram catecúmenos, o próprio termo quer dizer isso, né? Ensinados na lei. E aqui, Paulo está citando todos esses privilégios, de fato, de modo irônico, citando então coisas que faziam parte da presunção desses judeus.
Verso 20. Instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Verso 19, o começo, né? Persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas. Eles se achavam, pensavam de si como: nós somos os professores desse bando de cegos e tolos que são esses gentios. Esses que estão aí abaixo, esses que estão nessa escuridão, que não conseguem ver um palmo diante dos seus olhos, estão em trevas. Esse bando de crianças, bebês espirituais, né? Uma referência aos convertidos dentre os judeus, os prosélitos que estavam chegando, e eles se sentiam, esses judeus, talvez os iluminados, os grandes instrutores, e tinham prazer em ser admirados por isso. Tinham, final do verso 20, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. E tinham mesmo a forma da lei, né? Na forma de sabedoria e de verdade, eles tinham em mão, sim. Tudo isso, de uma certa forma, era verdade. O problema é que todas essas vantagens, esses privilégios, estavam por torná-los cada vez mais presunçosos, arrogantes, hipócritas. E de maneira nenhuma esses privilégios os levavam eles a servirem, a ser bênção para as nações, a apontar o caminho, muito pelo contrário. Estavam enclausurados na sua própria arrogância, fazendo mau uso desses privilégios. Tinham privilégios, mas fazendo mau uso, que não gerava num serviço grato e humilde. Na segunda parte desse trecho, a partir do verso 21 até o verso 24, então Paulo vai fazer algumas acusações específicas. 5 acusações que eu vou estar dividindo aqui pelo menos em 3 tipos de acusações específicas. Aqui Paulo já direto atacando essa arrogância, denunciando essa hipocrisia desses judeus moralistas. Verso 21. Eles eram acusados por Paulo de não aplicar a lei primeiramente a si mesmos. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo. Esqueciam de que antes de pregar aos outros, deveriam ter pregado a si mesmos. E o problema disso é que quando não aplicavam a lei a si mesmos, eles iam cada vez se tornando mais hipócritas. Não conseguiam se ver como pecadores, não conseguiam ver a necessidade de um Salvador. Cada vez mais eles estavam caindo nessa religião de desempenho, essa religião de performance, religião meritocrática, cada vez mais afundando no seu orgulho, na sua soberba. Porque talvez se eles tivessem aplicado corretamente a lei a si mesmos, eles teriam visto que o padrão de Deus é elevado e de que ninguém cumpre a lei de Deus pelas suas forças. Só Cristo cumpriu a lei de Deus plenamente. A segunda acusação, um kit de acusações, um pacotinho aqui. Paulo acusa eles de fazerem as coisas que dizem para os outros não fazerem. Segunda parte do verso 21. Prega-se que não se deve furtar, furtas. Diz que não se deve cometer adultério, e o cometes. Abominas os ídolos, e lhes roubas os templos. Uma acusação mais grave. E Paulo põe aqui a acusação em forma de pergunta, né? Para deixar ainda mais forte esse tom de acusação, de denúncia. Furtas? Você furta? Você adultera? É verdade que Jesus nos ensinou a interpretar corretamente a lei, que não devemos interpretar a casquinha da lei, né? Mas interpretar o espírito da lei. Por isso o problema não
não é só assassinar. O problema é odiar. É o espírito da lei. É lá dentro, não é a superficialidade dela. Né? Não é adulterar, mas desejar uma mulher que não é sua. É a cobiça. Cobiçar aquilo que não é teu. Está lá dentro. Está no coração. O 10º mandamento ajuda a interpretar os outros. Interpretando interiormente, né? Lá no coração. Mas alguns aqui vão dizer que a denúncia que Paulo está fazendo aqui desses judeus parece que não é desse tipo de denúncia tão somente no nível do coração. Tem um rabino que eu estou ensaiando a semana toda para falar o nome dele, Josacam Ben Zakkai. Acertei. Contemporâneo de Paulo. Minha esposa é testemunha. Acho que falei bonito dessa vez. Ele dizia que no tempo do apóstolo Paulo, o índio de adultérios, assassinato, vícios morais, corrupção comercial, judicial, série de coisas estavam crescendo de forma avassaladora, de forma muito forte entre a nação, entre os judeus, né? O Ben Zakkai está dizendo que a acusação de Paulo aqui não é no nível do pensamento, no interior, são ações mesmo. A acusação é séria e pesada aqui do apóstolo Paulo, né? E se a gente for olhar no Novo Testamento, o sinédrio que condenou Jesus, né? A gente pode ter um vislumbre de que realmente pode ter sido, Paulo pode estar condenando de fato ações nesse trecho. O mais difícil talvez seja essa aqui, diz: abominas os ídolos e lhes roubas os templos. Os irmãos que estudam esse texto ficam um pouco em dúvida, né? Como é que é esse negócio? Abominar o ídolo, roubar o templo? Será que é idolatria, o pecado desses judeus aqui? Ou é furto? Né? Alguns acham que os judeus, né, recebendo aqueles pagãos, destruíam os seus ídolos, mas se aproveitavam do ouro, né? Destruíam o ídolo de ouro, e ficavam com o ouro para si. Talvez seja isso. O ponto é que eles não praticavam o que eles diziam para os outros praticar, não faziam o que os outros diziam para fazer. E a última forma de acusação aqui, do verso 23, eles são acusados de desonrar a Deus pela quebra da lei. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Da própria lei, que eles diziam ser fiéis e amavam e eram tão leais, eles estão quebrando e desonrando a Deus pela transgressão da própria lei aqui. Paulo vai citar então Isaías capítulo 52, verso 5, meio que misturado com Ezequiel 36, 22, no verso 24 aqui. Como está escrito: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Essa quebra da lei que eles asseveravam, afirmavam tanta fidelidade, está fazendo com que o nome de Deus seja blasfemado pela conduta deles, seja blasfemado entre os gentios, porque os gentios começavam a julgar a Deus, né, por aquilo que eles estavam vendo na conduta, na vida desses judeus. E o problema é que, de uma certa forma, nós não podemos condenar os gentios por isso. Eles estão vendo uma incoerência, né? Isso é incoerente, essa maneira de viver e o Deus que vocês afirmam honrar e ser então fiéis. Esse ponto aqui, meus irmãos, antes de ir para o clímax da argumentação do apóstolo, que é a partir do verso 25, eu queria fazer algumas aplicações para nós que são muito importantes. A primeira delas, né, tem a ver com o porquê que muitas pessoas estão fora da igreja.
Será que as pessoas que estão fora da igreja não têm vontade nenhuma de visitar as igrejas evangélicas? E essa falta de vontade de visitar essas igrejas evangélicas é apenas culpa deles mesmos? Né? Será que eles são apenas os únicos culpados? Ou será que muitos estão julgando o cristianismo, julgando a Deus e o cristianismo que eles estão vendo na vida desses evangélicos? E aqui nós temos que tomar esse cuidado. Porque a nossa vida, ela pode de alguma forma desonrar o Deus que nós servimos. Como é a sua vida aí fora? Como você está vivendo? Como você enfrenta a doença? Como você lida com a falta de dinheiro? Com o desemprego? Como você enfrenta a morte? Como é o teu relacionamento, a tua família, a tua educação, a educação dos teus filhos, o teu relacionamento com os vizinhos? O cuidado que nós temos é esse aqui. O perigo que nós temos é esse que os judeus tropeçaram. Eles deixaram de honrar a Deus e blasfemaram a Deus pela forma como eles estavam vivendo. Temos que tomar cuidado com isso, vivendo uma vida que glorifique a Deus com a nossa maneira de proceder nesse mundo. Nós somos sal da terra, luz do mundo. Se o sal perdeu o sabor, para nada mais serve, senão lançado fora, ser pisado pelos homens. Né? Jesus nos chama para que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam a conduta, vossas boas obras, né? Maneira de se conduzir, e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. As advertências são muitas da Bíblia para a nossa maneira de se conduzir. O testemunho para com os que estão de fora, mesmo não sendo cristãos. Não importa o que eles pensam. Importa sim. Reputação é muito importante. O nome de Deus pode ser blasfemado pelos ímpios, por nossa causa, pela nossa maneira de proceder, pela maneira como vivemos de uma forma incompatível com aquilo que nós cremos. Filipenses, Paulo diz, olha, façam tudo sem murmurações nem contendas. Para quê? Para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida, corrupta e pervertida. Ele continua, na qual vocês devem resplandecer como luzeiros nesse mundo. Eu não tenho dúvida nenhuma de que se a qualidade dos cristãos da nossa geração cair de maneira a vivermos de maneira hipócrita e falsa, a sociedade vai descambando junto. Pode olhar os avivamentos. O que o avivamento faz? Cristãos genuínos e verdadeiros? A sociedade vai, de uma certa forma, pessoas que não conhecem a Cristo vão, de uma certa forma, sendo afetados por esse sal da terra, luz do mundo. Entre aspas, mas a moralidade vai se tornando algo mais... vai aumentando em momentos de avivamento. É assim ao longo da história da igreja. Né? Ao mesmo tempo, a nossa geração vai vendo cada vez mais descambando situações. Né? O divórcio antigamente era tão difícil, agora parece que até por internet, dá um clique já divorcia. E cada vez a queda tem sido abrupta nessa área. A nossa vida é importante, a maneira como nos conduzimos nesse mundo. Devemos viver para a glória de Deus. E que os de fora possam honrar a Deus pela nossa maneira de viver. Me chama muita atenção quando Herodes, o rei fantoche lá de Israel, ele escutava João Batista pregando. Ele tinha temor. Dizia realmente o que ele fala é justo. Não queria saber de nada de Deus, tanto que depois decepou a cabeça de João Batista. Mas ele entendeu que a mensagem dele é séria, ele é justo, o que ele fala é verdadeiro. Que possamos tomar cuidado com a nossa maneira de se conduzir nesse mundo. E uma segunda coisa importante também para nós, a respeito dos privilégios que nós temos recebido como cristãos.
Judeus receberam muitos privilégios e caíram numa arrogância, hipocrisia e presunção. E nós, como cristãos, nós crentes, né, evangélicos, né, nós temos recebido muitos privilégios, nós mesmos nessa igreja local. Estamos escutando a palavra de Deus domingo após domingo. Nossas famílias estão aqui. Estava conversando com o Caio vindo de carro para a igreja hoje de manhã. Assim, Caio, passei minha vida inteira esperando congregar numa igreja reformada, né? E agora vocês têm de mão beijada, né? Cai do céu para vocês. Vocês já vão nascer escutando as doutrinas da graça. Lutei para chegar aqui. Vim melhorando com o tempo. De uma certa forma, né? Compreendendo, e Deus pela sua graça, e o Senhor tem sido misericordioso com a nossa igreja local aqui. São um privilégio que nós temos, nossas famílias, nossos melhores amigos são os nossos irmãos, tantos privilégios que nós recebemos. Mas qual é o uso que nós vamos fazer disso? Será que isso vai gerar em nós orgulho, soberba, ou um serviço fiel, um serviço piedoso, humilde, um coração humilhado, um coração temente a Deus? O que está gerando tantos benefícios que nós recebemos dessa graça maravilhosa? Esse evangelho que veio tão fácil para nós, escutamos com tanta facilidade. 20 anos atrás era uma luta para encontrar um cassetezinho do Dr. Russell Shedd, a gente se quebrava para... E agora a gente, tantos irmãos sérios, né? Claro, tem o céu e tem o inferno, né? Tem que ter sabedoria. Estão aí pelas redes, né? Mas nós temos recebido o privilégio de Deus. Que Deus possa nos levar e te levar a servi-lo, a servir com piedade, com temor, com humildade, diferente desses judeus moralistas aqui, né? E outros privilégios mais relacionados com a graça comum, né? Quantos irmãos têm uma capacidade impressionante, um raciocínio rápido, saúde, força, né? Habilidade para aprender línguas, habilidade para escrever, cada um nas suas esferas. Quantas graças de tantas formas, né, temos recebido. Mas que o Senhor possa nos levar a um quebrantamento e tomarmos tudo isso para a glória dEle. Como servos, como Ele mesmo nos ensinou. Como é que o cristão deve viver? Como é que o cristão deve se relacionar com os próprios cristãos? É de baixo para cima, é olhando de baixo para cima. Quando Jesus pegou aquela toalha e começou a lavar os pés dos discípulos, Ele nos ensinou, nos deu a lição, né? Eu sou Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vocês lavem os pés uns dos outros. É de baixo para cima, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. É um serviço, é até redundante, mas é um serviço servil, né? Um serviço humilde. Quem é um servo como Cristo não consegue olhar os outros de cima para baixo, como os judeus estavam fazendo, olhando os judeus, olhando os gentios e dizendo, coitados, estão caminhando a passos largos para o inferno, sem esperança. Não tem a lei, não tem um único Deus. E o serviço, e o ser luz para as nações, e abençoar as nações. Que nós possamos tomar cuidado com isso. E o Senhor nos dê graça para servirmos ao Senhor com humildade. Aquele verso que o Juliano costuma citar, de Coríntios 4:7. Quem é que te faz sobressair? Que não tenhas tu, que não tenhas recebido. Né? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? Tudo que nós temos é dádiva e graça de Deus. E que possamos reagir de uma forma responsável como verdadeiros servos de Cristo. A última parte, irmão, desse trecho, verso 25 até o verso 29, Paulo vem chegando no clímax da sua argumentação. E talvez nesse momento aqui, os judeus tenham chegado para Paulo, né, questionando já, furiosos. Mas é nesse momento que Paulo vai aumentar ainda mais a pressão. Os judeus já tinham aprendido aqui que eles não têm vantagem nenhuma no julgamento final, porque o julgamento é por obras. Não vai fazer diferença se é judeu ou se é gentil. Eles já tinham visto aqui que eles
Muito pelo contrário, antes de ter alguma vantagem, eles estão em perigo maior. Por quê? Porque o padrão de revelação deles é a revelação escrita, a lei de Moisés em mãos. Então, o juízo é mais severo para quem tem mais luz. Os gentios, a revelação dele é mais baixa, é a da norma da lei gravada no coração. Então, o juízo dos judeus é mais severo, né? Os judeus já têm aprendido aqui que não basta ouvir a lei para ficarem protegidinhos. Verso 13, 2 verso 13. Não é os simples ouvidores, mas os que praticam a lei. Os judeus já têm visto que esses privilégios deles, todos essas benesses aqui, todas essas vantagens, ter a lei em mãos, não adianta nada como base e segurança de salvação para eles. A lei não tem a função de salvar ninguém. A lei nos mostra a necessidade de um Salvador. Mostra que a nossa salvação é pela promessa em Cristo Jesus. Promessa que permeou todas as alianças do Antigo Testamento e eles não conseguiam ver. Paulo aqui então, a partir desse trecho, começa a fazer acusações específicas no trecho anterior. Furto, roubo, sacrilégio, atacando de maneira direta. E aqui também o apóstolo cita as próprias escrituras, Isaías 52:5, que ele citou aqui, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Ele cita as próprias escrituras para dizer, vocês não estão com problema comigo, vocês estão com problema com Deus, e são as escrituras que estão contra vocês, né? E os judeus, naquela tentativa desesperada, puxam aquela carta da manga e dizem, mas Paulo, você se esqueceu de algo. Você se esqueceu da circuncisão. A circuncisão, Paulo, o sinal de que somos o povo de Deus, o selo. Fomos selados no prepúcio. Selados com a circuncisão, o sinal que Deus deu para Abraão. Paulo, você sabe muito bem que a circuncisão veio antes da lei, porque Abraão veio 400 anos antes de Moisés. Então, tudo bem que com a lei a gente está meio atrapalhado, mas a circuncisão é anterior, vem antes da lei. Somos o povo de Deus, Paulo. Você é um bom teólogo, né, Paulo? Estudou com Gamaliel, deveria ter aprendido essas lições. E aí, quando os judeus acharam que tinham colocado Paulo na parede, dado um checkmate no apóstolo, é aí que ele vem com a sua argumentação mais avassaladora, justamente em torno da circuncisão. Paulo vai nos ensinar aqui quem é o verdadeiro judeu e o que é a verdadeira circuncisão. Verso 25. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Paulo deixa claro, circuncisão não tem valor intrínseco, não tem valor nela mesma. A circuncisão, de fato, é um sinal de que você pertence ao povo de Deus. Mas ela só tem valor se você, de fato, é povo de Deus. Se você não é povo de Deus, ela não tem valor nenhum. Mas como saber se você é realmente membro, pertencente, faz parte do povo de Deus? A resposta de Paulo: guarda a lei. A circuncisão tem valor se praticas a lei. E se você guarda a lei, você é verdadeiramente membro do povo de Deus. Mas não adianta nada ter o sinal externo se você não guarda a lei. Circuncisão não vale nada se você não guarda a lei. Não passa de uma operação de fimose gospel, uma coisa desse tipo. No verso 26, Paulo ainda mais intensos,
diz que a incircuncisão, uma referência aos gentios, os que não são judeus, né? Se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como uma circuncisão? Paulo vem com uma hipótese. Se, pois, a incircuncisão. É importante guardar isso, porque Paulo não está dizendo que gentios podem guardar a lei pelas suas próprias forças e capacidades. O judeu não conseguiu, mas os gentios conseguem guardar, e se eles guardarem a lei, eles estão bem com Deus. Não tem, ninguém consegue guardar a lei, né, irmãos? Isso é muito claro, né? Em Gálatas, Paulo diz, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Uma só transgressão da lei te faz culpado de toda ela. É impossível guardar toda a lei. Paulo está usando uma hipótese. E nessa hipótese ele diz, olha, quer saber de uma coisa? O gentio que guarda a lei, ele é membro do povo de Deus, mesmo sem ter o sinal na carne, sem ter a marca no corpo. A gente sabe depois, mais para frente, que nós podemos, o preceito da lei se cumpre em nós, que andamos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. No Espírito, nós podemos ter prazer na lei de Deus. Nós podemos cumprir a lei de Deus, vivendo no Espírito. Mas nos termos aqui de salvação por performance, sem chance. A lei não tem essa função. E o verso 27 chega a ser assustador para os gentios, porque diz que não só os gentios são membros do povo de Deus, mas certamente, a segunda parte, ele te julgará a ti, que não obstante a letra dessa revelação escrita, e a circuncisão, essa marca na carne, és transgressor da lei. Quer saber de uma coisa? Se tu continuar pisando na bola e não reconhecendo a necessidade de um Salvador, não se reconhecer como um pecador, o gentil vai te julgar a ti. Ele não só é membro do povo de Deus, mas ele vai te julgar também. E nos versos 28 e 29, Paulo traz a sua declaração final no verso 28, dizendo que ninguém é judeu apenas por pertencer a uma nação. Ninguém é verdadeiro judeu apenas por ter uma marca no corpo. Porque o verdadeiro judeu, a verdadeira religião não tem a ver com sinais externos, processos externos. Não tem nada a ver com essa glória de homens que os fariseus gostavam tanto. Não tem nada a ver com exterioridades. Verso 29. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, circuncisão é que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. A verdadeira circuncisão, ela é a do coração. A verdadeira circuncisão é no espírito. O verdadeiro judeu é o judeu de alma. O verdadeiro judeu é aquele que foi transformado interiormente. Como Jesus chegou para aquela mulher samaritana e disse, olha mulher, se tu conheces aquele que te pede água, tu lhe pedirias água viva. E depois Jesus fala, e do seu interior, aquele que beber dessa água, vai brotar como uma fonte que jorra para a vida eterna. Jesus está falando da vida eterna, de uma vida espiritual, e essa vida espiritual só vem pelo pacto da graça em Cristo Jesus. Não vem por obras humanas, por esforço humano, é a graça de Jesus, o Deus que morreu por pecadores, veio a esse mundo para salvar gente perdida como todos nós, judeus e gentios. É somente a graça maravilhosa de Jesus. A verdadeira circuncisão é o nascer de novo, é a divina semente, é ser nova criatura, é ter um coração regenerado, é a lei gravada no coração, é a graça de Jesus Cristo salvando pecadores. E o único meio de salvação é pelo Evangelho de Jesus Cristo, o qual é recebido por graça mediante a fé. Ninguém vai ser salvo, né, somente por ser membro de uma igreja, ou por ser batizado, né, ou por participar da ceia. É pela graça mediante a fé, e essa fé é a tua, individual, pessoal, diante de Deus. Não é a fé dos pais, não. É a graça de Deus. E você precisa crer nesse Evangelho de Cristo. Sua graça transformadora.
Que Deus nos ajude, nos dê graça a viver esse evangelho. E meu desafio para nós como igreja é: teste seu coração, examine-se, sonde seu coração continuamente e questione seu coração. Até que ponto você ama de fato a Deus? Até que ponto você odeia o pecado? Até que ponto você guarda os seus mandamentos? O João diz que o mandamento que ele nos deu é que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo. Esse mandamento. Creia em Jesus. Né? Confie em Jesus. Teste seu coração. Vive em santificação. Abandone o pecado. Ame os irmãos, que faz parte dos testes lá de 1 João, que ele nos traz vários. Sirva os irmãos. Ande no Espírito. Deixe o Espírito quebrantar o seu coração. Seja quebrantado. Se humilhe-se diante do Senhor. Sirva ao Senhor com humildade, para que o Senhor te torne um servo humilde. Essa é a marca daqueles que têm um coração circuncidado. O Senhor os transforma em servos humildes. Diferente daqueles que apenas têm circuncisão na carne, no corpo, arrogância, presunção e hipocrisia. Que o Senhor nos dê um coração quebrantado e um coração circuncidado, que a cada dia cresce no conhecimento do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua graça essa manhã, pela tua misericórdia, pela tua palavra. Te pedimos que o teu Espírito, Senhor, venha confirmar a tua palavra em nosso coração. Ó Deus, abre o coração de vidas que ainda precisam ter esse coração circuncidado, Senhor, nessa manhã. Que o Senhor venha regenerar, através do Evangelho do Cristo Salvador, que morreu e ressuscitou por nossos pecados. Naquela cruz, o Senhor possa aplicar e cada um possa ver a necessidade que tem de um Salvador, desistindo da tentativa de agradar a Ti por obras, por performance, mas confiando somente em Jesus, confiando somente no nome do Teu Filho, Pai. E a nós, cada um aqui presente, que o Senhor possa cada vez mais aumentar o desejo pela Tua palavra, o amor por Ti, nos dá mais e mais espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Teu Filho, iluminando cada vez mais os olhos do nosso coração, para que venhamos a compreender, Senhor, a grandeza desse chamado, a riqueza da glória que é pertencer a Ti, Senhor, a riqueza, Senhor, da Tua graça maravilhosa, o Teu poder que opera em nós. Dá-nos a Tua presença, a Tua paz, sê conosco, usa de misericórdia para com as nossas vidas, o que nós te pedimos em nome de Jesus. Nosso culto termina aqui.